Bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer aquela nossa análise mais a fundo, sabe? O tema é um Instituto do Direito Processual Civil brasileiro que, às vezes, gera umas dúvidas. O chamamento ao processo. Olá, é isso mesmo. A gente recebeu um material técnico bem bacana voltado para quem está começando a estudar processo civil, e a ideia hoje é justamente desmistificar esse mecanismo. Perfeito? Nossa missão aqui, então, é entender direitinho como funciona, por que existe e quando é que terceiros, pessoas que não começaram a ação, podem ser, digamos, puxadas para dentro do processo através do chamamento. Exatamente. O chamamento ao processo é uma das formas de intervenção de terceiros, né? Tá lá no Código de Processo Civil, o CPC, artigos 130 a 132. Artigos 130 a 132. Anotado. Isso. E a lógica central, assim, de forma bem direta, é trazer para a mesma discussão judicial outras pessoas que, olha só, junto com o réu original, também são responsáveis pela obrigação que está sendo cobrada ali. Ah, tipo, codevedores, fiadores, talvez? Exato. Pensa nesses casos. Codevedores solidários, o fiador em relação ao devedor principal. A ideia por trás disso é buscar eficiência para o processo, sabe? E também, muito importante, evitar decisões conflitantes. Imagina ter várias ações sobre a mesma dívida com resultados diferentes. Nossa, seria uma confusão, né? Faz sentido buscar essa concentração. Mas, então, não é toda e qualquer situação que permite chamar alguém para o processo, imagino eu. Deve ter regra para isso. Com certeza, a lei é bem específica. O artigo 130 do CPC, que a gente mencionou, ele estabelece as hipóteses. E aqui tem um ponto crucial. A doutrina e a jurisprudência, ou seja, os estudiosos do direito e os tribunais, consideram essa lista do artigo 130 como taxativa, Taxativa. E o que isso quer dizer na prática? que não tem exceção. Quer dizer que só vale naqueles casos listados ali. Não dá para usar por analogia, tipo, essa situação parece um pouco, então eu vou tentar chamar. Não. São só aquelas 3 situações mesmo. Entendi. Fica mais restrito, então. E quais são essas 3 situações? Vamos detalhar um pouco? Vamos sim. A primeira hipótese, bem clássica, o fiador, quando ele é processado pelo credor para pagar a dívida, ele pode chamar ao processo o devedor principal, quer dizer, a pessoa que lhe afiançou. Ah, claro. O fiador está ali garantindo a dívida do outro. Se o credor vem cobrar dele, faz todo sentido ele querer trazer o devedor original para a história para responder junto, né? Exatamente. Ele diz basicamente, olha, eu sou fiador, mas o devedor mesmo é ele. Tragam ele para cá também. Essa é a primeira. E a segunda hipótese. A segunda é a do devedor solidário. Sabe quando várias pessoas devem a mesma coisa e o credor pode cobrar a dívida inteira de qualquer um deles? Isso é solidariedade passiva. Sim, sim. Então, se o credor escolhe cobrar a dívida toda de apenas um desses devedores solidários, esse devedor que foi acionado sozinho tem o direito de chamar os outros devedores solidários para o processo. Para dividir a responsabilidade ali na hora já. Isso, para responderem junto com ele. Assim, todos os que são responsáveis pela dívida inteira perante o credor estarão ali no mesmo processo. A ideia é concentrar. Entendi. Faz sentido também. E a terceira e última situação listada na lei. A terceira envolve herança. Quando um herdeiro é processado sozinho por uma dívida que era da pessoa falecida, do de cujus, como a gente fala no direito. Certo, dívida do espólio. Isso. Esse herdeiro que foi acionado pode chamar os demais co-herdeiros para responderem também. A lógica é que a herança responde pelas dívidas, e todos os herdeiros devem contribuir, claro, na proporção da parte que cada um recebeu na herança. Ok, então são essas 3. Fiador chamando afiançado, devedor solidário chamando outros devedores solidários e herdeiro chamando co-herdeiros por dívida do falecido. Bem delimitado mesmo. Exatamente. Essas 3. E na prática, como é que o réu, que é quem tem o interesse em chamar, faz esse pedido? Tem um momento certo no processo para isso? Tem sim, e esse momento é, olha, importantíssimo. O réu precisa fazer o pedido de chamamento na peça de defesa dele, que é a contestação. É ali, junto com os argumentos contra o pedido do autor, que ele tem que dizer: quero chamar fulano e cicrano. Na contestação, então. E se ele esquecer? Se apresentar a contestação e não pedir o chamamento? Aí já era para aquele processo. Ocorre o que a gente chama de preclusão.
Ele perde a oportunidade de fazer o chamamento naquela ação específica. Não pode pedir depois numa outra petição avulsa, tem que ser na contestação. Entendi. É um prazo bem rigoroso, então. Bastante. Feito o pedido na contestação, o juiz vai analisar. Ele vai ver se a situação se encaixa direitinho numa daquelas 3 hipóteses do artigo 130. E se o juiz concordar, achar que cabe o chamamento? Se ele deferir o pedido, ele vai determinar a citação desse terceiro, ou desses terceiros que foram indicados pelo réu. A citação é o ato formal de chamar alguém para o processo, né? O assistente, talvez? Não. Ela entra como ré também. A pessoa chamada passa a ter a condição de litisconsorte passivo, ou seja, ela se junta ao réu original no polo passivo da ação, vira ré junto com ele. Então ela não fica só olhando. Ela tem que se defender também. Com certeza. Ela vai ter o prazo dela para apresentar a sua própria defesa, a sua contestação. E nessa defesa ela pode argumentar contra a dívida em si, dizendo que não deve nada para o autor, ou pode até argumentar contra o próprio chamamento, dizendo que não tem essa relação de coobrigação com o réu que o chamou. Interessante, ela pode brigar em 2 frentes, então. Contra o autor e contra quem a chamou. Exatamente. Ela assume a posição de réu com todos os direitos e deveres processuais. E aí a coisa começa a ficar mais complexa, mas talvez mais eficiente, como você disse no começo. Quais são os grandes efeitos práticos disso tudo? Por que um réu se daria a todo esse trabalho de pedir o chamamento, de indicar, de esperar a citação? Olha, o principal efeito e o grande objetivo do Instituto é a formação de um título executivo judicial único contra todos os devedores. Título executivo judicial único. O que significa isso? Significa que a sentença final, aquela que vai julgar se a dívida existe e quem tem que pagar, ela vai valer para todo mundo que estava ali no polo passivo, o réu original e todos aqueles que foram chamados e integraram o processo. Então, se o juiz condenar ao pagamento, o autor, o credor, pode cobrar de qualquer um deles. Exatamente. Se a sentença for de condenação, o credor poderá executar essa sentença, ou seja, cobrar forçadamente a dívida, contra qualquer um dos réus que constam ali o original ou os chamados. Isso é uma vantagem enorme para ele e para o sistema. Entendo a vantagem para o credor. E para o sistema, a vantagem é a economia processual, né? Isso, perfeito. Resolve a questão da responsabilidade de vários sujeitos de uma vez só, numa única ação. Evita multiplicar processos sobre o mesmo assunto, o que economiza tempo, dinheiro, recursos do judiciário. É a busca pela eficiência. Mas me surgiu uma dúvida agora. Vamos supor que o réu original e mais 2 devedores solidários foram chamados. A sentença condena todos eles a pagar a dívida. O credor vai lá e cobra tudo só do réu original, porque ele tem mais bens, por exemplo. Esse réu original paga tudo. Como fica a relação entre ele e os outros 2 que foram chamados? O chamamento resolve essa parte também? Ótima pergunta. E a resposta é: não diretamente. O chamamento ao processo, ele organiza a relação entre o credor, autor, e o grupo de devedores, réus. Mas ele não extingue a relação interna que existe entre esses coabrigados lá no direito material. Ah, então a solidariedade ou o direito de regresso entre eles continua existindo? Continua. No seu exemplo, se o réu original pagou a dívida inteira, sendo que ele era solidário com outros 2, ele tem o direito de cobrar dos outros 2 a parte que cabia a cada um deles. É o chamado direito de regresso. E como ele faz para cobrar isso? Dentro do mesmo processo do chamamento? Geralmente não. Ele vai precisar entrar com uma outra ação, uma ação de regresso autônoma, contra os codevedores que não pagaram a parte deles. A sentença do processo principal onde houve o chamamento vai servir como prova importante nessa ação de regresso, mas não resolve a conta interna entre eles automaticamente. Entendi. Então, o chamamento facilita a vida do credor para cobrar a dívida toda de um grupo, mas o acerto de contas interno entre os devedores é outra história, geralmente resolvida depois. Exatamente essa a ideia. Facilita a cobrança externa, não necessariamente o acerto interno. Agora, é muito comum, principalmente para quem está começando, confundir essas intervenções de terceiros. O chamamento ao processo, por exemplo, e a denunciação da lide. Parecem semelhantes, né? Trazer um terceiro para o processo. Qual a diferença-chave entre eles? É uma confusão bem comum mesmo, mas a diferença é fundamental e está na relação jurídica que justifica trazer o terceiro. Pensa assim,
No chamamento ao processo, o réu e os terceiros que ele chama são todos devedores da mesma obrigação principal perante o autor. Eles estão, digamos, no mesmo barco em relação àquela dívida específica que o autor está cobrando. Certo. Todos devem a mesma coisa para o autor. Isso. Já na denunciação da lide, que está lá nos artigos 125 a 129 do CPC, a coisa é diferente. O réu denunciante não está chamando alguém para dever junto com ele perante o autor. Ele está chamando um terceiro, o denunciado, porque ele acredita que caso ele perca a ação principal e tenha que indenizar o autor, esse terceiro tem a obrigação legal ou contratual de reembolsá-lo. É uma relação de garantia ou de regresso entre o réu e o terceiro, baseada numa outra relação jurídica. Ah, então na denunciação é mais uma coisa do tipo, olha, se eu for condenado aqui, você aí, o denunciado, vai ter que me pagar de volta. Perfeito, é exatamente isso. No chamamento, o réu diz ele deve junto comigo para o autor. Na denunciação, ele diz se eu perder para o autor, ele tem que me reembolsar. A natureza da relação com o terceiro é bem distinta. Pensa, por exemplo, numa seguradora ou alguém que vendeu um produto com defeito e depois é processado. Ele pode denunciar quem ele vendeu antes, ou a seguradora. Entendi. A finalidade é diferente. E assistência, que também é uma intervenção de terceiros. Só para a gente diferenciar tudo. A assistência é mais diferente ainda. Primeiro, ela é voluntária. É o terceiro quem pede para entrar no processo, não é o réu que o chama. E ele pede para entrar porque ele tem um interesse jurídico, que a sentença seja favorável a uma das partes, autor ou réu. Ele entra para ajudar, para assistir uma das partes, porque o resultado daquela ação vai afetar um direito dele de alguma forma. Ok, então, chamamento é o réu chamando o co-obrigado da mesma dívida. Denunciação é o réu chamando quem deve garantir ou reembolsá-lo. Assistência é um terceiro entrando voluntariamente por interesse jurídico. Acho que ficou mais claro agora. Que bom, essas distinções são importantes mesmo. E para a gente ir fechando essa parte das regras, existem proibições importantes. Lugares ou situações onde chamamento ao processo simplesmente não pode ser usado. Sim, existem restrições bem importantes. A primeira a gente já falou bastante. As hipóteses do artigo 130 são taxativas. Não pode inventar moda. Certo, só aquelas 3. Isso. Além disso, tem uma vedação expressa, muito relevante na prática. O chamamento ao processo é proibido nos juizados especiais cíveis, aqueles das pequenas causas, sabe? Ah, sério? Por quê? A Lei 9.099 de 95, que rege os juizados, no artigo 10, veda expressamente qualquer forma de intervenção de terceiro, incluindo o chamamento. A ideia ali é manter o procedimento mais simples, rápido e informal possível. Trazer terceiros complicaria demais e iria contra os princípios do juizado, que são a celeridade, a simplicidade, a oralidade. Faz sentido, o juizado é para ser mais direto ao ponto. Exato. Outra situação. Em regra, não se usa o chamamento para trazer sócios de uma empresa para responderem por dívidas da pessoa jurídica. A responsabilidade do sócio geralmente é subsidiária ou depende de desconsideração da personalidade jurídica, que são outros mecanismos. Só caberia chamamento se houvesse alguma previsão legal ou contratual expressa de solidariedade do sócio pela dívida da empresa, o que é mais raro. Entendi. E responsabilidade subsidiária também não cabe? Tipo, quando alguém só responde se o devedor principal não pagar. Não, aí também não é caso de chamamento. O chamamento pressupõe uma coobrigação mais direta, como a solidariedade. Na subsidiariedade, a ordem de cobrança é diferente. E no direito do consumidor? A gente sabe que existe solidariedade entre vários fornecedores, né? O fabricante, o vendedor. Se o consumidor processa só o vendedor, ele poderia chamar o fabricante? Olha, essa é uma questão interessante. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece a solidariedade no artigo 25, parágrafo 1º. Mas, na prática, o mais comum e o que a jurisprudência mais aceita é que o fornecedor que foi acionado e pagou a indenização exerça depois o direito de regresso contra os outros coobrigados em outra ação. O chamamento ao processo dentro da ação do consumidor não é a via mais usual, embora haja debate. A ideia é não complicar demais a ação para o consumidor. T2 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ela é um pouco antiga, mas ainda válida, e reforça o cabimento do chamamento feito pelo fiador ao devedor principal. É uma confirmação de uma das hipóteses legais. Perfeito. Acho que cobrimos bem as regras, as hipóteses e as vedações. Para a gente sintetizar tudo isso, então. Se alguém que está nos ouvindo, estudando para concurso, para OAB, ou só começando a faculdade,
tivesse que guardar a essência do chamamento ao processo, quais seriam os pontos vitais? Bom, vamos lá. Pontos essenciais para não esquecer. O chamamento ao processo é uma ferramenta do réu. É ele quem pede. O objetivo é incluir coobrigados na mesma ação. Pensa, fiador, devedor solidário, coerdeiro. Só cabe nas 3 hipóteses estritas do artigo 130 do CPC. O rol é taxativo. Certo. Réu, coobrigados, 3 hipóteses. Que mais? Quarto, o pedido tem que ser feito junto com a contestação. Perdeu o prazo, precluiu. O grande efeito é que a sentença final vinculará todos os réus, o original e os que foram chamados. Título executivo único. E sexto, muito importante na prática, é incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis. Não cabe lá. Excelente resumo. Um mecanismo processual realmente bem específico, né? Com regras próprias, finalidade clara, mas que, quando aplicado, tem um impacto direto na forma como as responsabilidades são definidas e principalmente cobradas lá na frente na fase de execução. Sem dúvida nenhuma. Ele mexe diretamente com a estrutura do processo e com os efeitos da decisão final. E aí, sabe, fica até uma reflexão. Qual? O Instituto foi pensado para trazer economia processual, para concentrar os devedores e evitar decisões conflitantes, certo? Sim, esse é o objetivo declarado. Mas, ao mesmo tempo, a lei optou por um rol bem fechado, bem taxativo de hipóteses. Será que essa rigidez, ao não prever, talvez, outras situações complexas de coobrigação que existem na vida real, não acaba, em alguns casos, forçando a abertura de mais processos? Tipo uma ação principal e depois várias ações de regresso que talvez pudessem ser resolvidas juntas se o chamamento fosse um pouco mais flexível? Interessante essa perspectiva. A busca pela segurança da regra taxativa pode, em alguns casos, ir contra o objetivo de eficiência máxima do sistema. Pois é um equilíbrio delicado, né, entre ter uma regra clara e previsível e ter um instrumento que realmente atenda à complexidade das relações e otimize a prestação da justiça em todos os casos. Fica aí para a gente pensar sobre o desenho das nossas regras processuais. Uma excelente provocação para a gente continuar essa reflexão mesmo depois daqui. Com isso, então, a gente conclui essa nossa exploração de hoje sobre o chamamento ao processo. Espero que tenha sido útil para quem está estudando. Com certeza, foi um prazer discutir esse tema. Muito obrigado por acompanhar mais este conteúdo aqui no Concurseja. Não deixe de conferir nossas próximas aulas, nossos outros cursos e materiais. A gente se vê na próxima. Até lá!